Eu vou na direção do Espírito. E eu quero que os irmãos entendam que o Deus é Deus de milagre. E para que você entenda de costume, todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, fazer uma pergunta retórica. E essa pergunta eu vou fazer novamente hoje. Como está a sua aptidão para ouvir ou buscar a palavra do Senhor? Como está a sua aptidão? Como está a sua vontade de buscar ou de ouvir a palavra? Está baixa? Está alta? Está média? Hoje vamos aprender que tudo nessa vida depende da palavra do Senhor. O autor do livro Lucas, no capítulo 1, ele começa falando do nascimento, anunciamento do nascimento de João Batista, aquele que haveria de vir abrir caminhos para o Senhor Jesus. No capítulo 2, ele vai relatar o nascimento do Senhor Jesus. Capítulo 3, ele vai relatar o batismo do Senhor Jesus no Rio Jordão. Capítulo 4, ele agora vai relatar Jesus levado ao Espírito no deserto para ser tentado. 40 dias e 40 noites. E no capítulo 5 é o que acabamos de ler. E aí eu entendo que logo após ele sair do deserto, ele foi em busca dos primeiros discípulos, como está aqui no título, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Mas se nós formos olhar, analisar o texto, no verso 2 aqui, não foi uma pesca maravilhosa. Muito pelo contrário. Foi uma pesca frustrante. A Bíblia diz que eles passaram a noite toda. Joga a rede, puxa a rede. Joga a rede, puxa a rede. E nem um peixinho. A Bíblia diz que chega de manhã cedo, eles chegam à praia, estão lavando as redes. Mas impressionante que não era amadores. Não era como eu ou como você, que vai de vez em quando na beira do rio pegar uma piada. Eles eram profissionais naquilo que eles faziam. Eles conheciam cada palmo daquele lago, daquele mar. Eles sabiam a hora exata onde dava mais peixe. Eles sabiam onde buscar a profundidade certa para jogar a rede, para apanhar peixes. E naquele dia eles não pescaram nada. Nada. Não tem aquela expressão que o mar não estava com peixe? Assim estava aquele dia para aqueles pescadores. A Bíblia diz que no amanhece o dia, eles estão frustrados, cansados, derrotados. E o pior, sem um peixe, sem um alimento. Como era de costume, eles traziam os barcos e ali mesmo na beira do mar era o comércio para vender os peixes, para levar o sustento para casa. Agora imagine aí aqueles que eram peritos em pescar, sabia realmente onde os peixes estavam. Agora chega na beira da praia, só a rede suja, sem peixe, sem perspectiva, talvez de almoço. Os clientes, quem sabe, chegam à beira da praia para comprar o peixe, mas não tem peixe. Mas aí a Bíblia vai dizer que no primeiro versículo, Jesus chega. E onde Jesus chega, algo diferente acontece. Onde Jesus chega, as coisas têm que mudar. O que está errado tem que dar certo. E a Bíblia diz que não só chega Jesus, mas uma multidão apertando Jesus. E essa multidão aperta Jesus de tal maneira que ele fica um pouco sem saída. Talvez essa mesma multidão venha atrás de Jesus pelos sinais que ele fazia, pelos prodígios, pelos milagres que Jesus fazia. Mas o versículo ele diz claramente
que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E eu trago para as nossas vidas de hoje. Será que a multidão daquela época estava em busca da palavra, como estava em busca da palavra do Senhor? A multidão de hoje está em busca de quê? É uma pergunta que eu e você temos que analisar. Temos que analisar dentro de nós. Nós estamos em busca de quê? Será realmente que nós estamos em busca da palavra do Senhor? O motivo do aperto naquela praia era bom, era louvável. O motivo de Jesus estar sendo apertado era maravilhoso, porque a palavra diz que eles estavam apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Bem verdade que em outras ocasiões a multidão apertava Jesus por milagres, por prodígios, por pão, por alimento. Mas aqui a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Como é maravilhoso! Como é maravilhoso ver alguém sentir desejo, anelando ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós, será que realmente nós estamos com essa sede de ouvir a palavra do Senhor? Ou a multidão quer apertar Jesus pelo carro novo, ou pela casa nova, ou quer apertar Jesus pelo trabalho que não conseguiu ainda, ou quer apertar Jesus por uma bênção que ainda não conseguiu, ou quer apertar Jesus por um casamento que ainda não veio, ou quer apertar Jesus porque não está dando certo na vida dele ou na vida dela? Será que estamos realmente buscando Jesus pela palavra ou pelas bênçãos que Jesus pode oferecer? Será que estamos realmente apertando Jesus pela palavra para aprender mais da palavra, para discernir mais da palavra, para usar mais a palavra? Ou simplesmente para ser abençoado com bênçãos materiais? Porque a bênção material já deixou bem claro em Lucas 12:31. Busca primeiro o reino dos céus, porque as bênçãos materiais quem vai dar sou eu. E a multidão aqui ela está apertando o Senhor para ouvir a palavra de Deus. Quão gratificante, amados, ouvir a palavra do Senhor. Porque o único meio de nós estruturarmos no Evangelho é ouvir a palavra do Senhor. Porque ela santifica, ela abençoa, ela corrige, ela liberta, ela cura, ela salva. E o crente ele não pode viver afastado da palavra do Senhor. Como eu posso viver sendo crente afastado do ensinamento do Senhor? Como o filho pode dizer que eu amo o pai, viver com o pai, não entende nem sabe nada do pai? O filho aprende com o pai. E foi isso que aconteceu. Jesus veio a essa terra para ensinar. Aprendeu com o pai que o pai é Deus Pai. E nos passar que o caminho para chegar à eternidade é a palavra do Senhor. Milagres não levam aos céus. Sinais, prodígios não levam aos céus. Mas a palavra do Senhor, ela conduz você à eternidade, conduz a minha eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A prioridade do ministério de Jesus aqui na terra não foi sinais, nem prodígios, nem milagre. A prioridade de Jesus aqui nessa terra foi a palavra de Deus. É tanto que no versículo 2, ele chega para Pedro, para Simão Pedro, e lhe pede um barco emprestado. A multidão oprimia ele, apertava ele. E quando fala de multidão aqui, está falando de 3, 5, até mesmo 15 mil pessoas. Quando a Bíblia relata a multidão, é muita gente, não é um grupo só de pessoas. É 3 mil, possa ter 3 mil, 4 mil, 5 mil ou até 15 mil pessoas. Então é muita gente. E o interessante é que o culto não é nesse horário. Culto de manhã. Será que esse povo estava com sede de ouvir a palavra? E se for vontade de Deus, nós aqui para levantar de manhã cedo, menino.
Se não tiver uns 3 despertador, ainda cutucando, ó a hora. Mas a Bíblia diz que é cedo da manhã. E Jesus chega com aquela multidão apertando. E a multidão com sede da palavra. Mas no versículo 2, vamos ler aqui. E viu estar 2 barcos junto à praia ao lado, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Interessante que Jesus viu. E esse viu aí, que Jesus viu, não é um ver, igual eu e você vê, só aparência. Esse viu aí é um viu de dentro para fora. Jesus viu a noite que ele passou, pescando, jogando rede, colhendo a rede sem peixe. Jesus viu o frustramento de Pedro, a decepção de chegar em casa, quem sabe sem um alimento ou sem um dinheiro, para suprir as suas necessidades. Jesus viu o cansaço dele, uma noite perdida de sono. A Bíblia diz que ele viu. Jesus estava vendo ele, mas vendo também o que ele passou a noite anterior. E assim como Jesus viu Pedro, está me vendo e está vendo você. Jesus vê as suas dificuldades, Jesus vê os seus problemas, Jesus vê o seu trabalho, a sua dedicação, Jesus vê o seu cônjuge, Jesus vê a sua saúde. Ele vê você e sabe das suas intenções. Jesus vê quando está dando errado os seus projetos. Jesus vê quando você está lutando e não obtém resposta. Ele vê. Ele te trouxe essa noite aqui para dizer que está te vendo. Por mais que está difícil a tua situação, por mais difícil que seja o seu problema, Ele te vê. Aleluia, glória a Deus. E eu digo com toda clareza que você não vai ficar da mesma forma que entrou, porque Ele te viu, Ele te vê, Ele te contempla. Ele contempla o seu coração, o teu sofrimento. Ele contempla as suas orações, as suas angústias. Ele contempla as madrugadas que você perde orando. Ele contempla o esforço que você faz para estar na casa dele ouvindo a palavra. Ele te viu, assim como ele viu Pedro. E a Bíblia diz que ele chega a Pedro, no verso 3, e entrando no barco, um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Verso 3. Jesus escolheu o barco de Pedro. Ele não escolheu aleatoriamente. Ele escolheu com um propósito e um objetivo. Porque ele já tinha visto o que estava por dentro de Pedro, a angústia, o sono, o cansaço, a frustração, o prejuízo. Ele não tinha nada para vender. Simplesmente só tinha as redes limpas que eles tinham acabado de limpar. O barco de Pedro agora vai se transformar em público. Olha que interessante. A ferramenta de Pedro, que a noite toda não serviu para nada, não deu rendimento para ele, mas para Jesus serviu como filtro. O interessante é que quando ele pede emprestado o barco, na minha percepção, no meu pensamento, da forma que Pedro estava cansado, ele poderia dizer não para Jesus. Não poderia? Ele poderia dizer assim: olha, eu não vou fazer isso. O Senhor nem sabe como estou passando. Eu perdi a noite todinha, estou aqui cansado, com sono. Eu quero ir para casa, só terminei de lavar as redes, mas eu quero ir para casa descansar. O Senhor quer pregar? Prega aí do jeito que está. Eu quero é descansar. Eu quero ir para casa, porque eu tenho uma noite à frente aí para pescar. Mas o que me chama a atenção, mesmo cansado, frustrado, ele não diz não para o Senhor. Ele dá o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Fazer algo para o Senhor. Trabalhar primeiro para o Senhor.
E você sabe qual é o problema dessa nossa geração? Essa nossa geração primeiro quer de Deus, para depois fazer para Deus. E está errado. Primeiro eles querem fazer, primeiro eles querem que Deus faça para eles, para depois eles fazerem isso para Deus. Senhor, se tu me dá um trabalho, eu dizimo. Senhor, se tu me dá aquele projeto em mãos, eu oferto. Senhor, se tu abrir a porta, eu vou contribuir mais na casa do Senhor. Senhor, se tu resolver o meu problema, eu vou agora ajudar a obra, nem que sabe na portaria ou limpando a casa do Senhor. Nós temos que aprender com Pedro, que primeiro façamos para o Senhor. Primeiro temos que honrar Jesus, porque a honra vem primeiro de nós. E Pedro entendeu isso, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo tendo uma noite mal, mesmo não tendo ganhado nada, mesmo não tendo pescado nada, já na hora de ir para o descanso, Jesus chega querendo que ele trabalhe. E Pedro faz o que Jesus quer. A Bíblia diz que Pedro entra no barco com Jesus e afasta da margem da praia o barco. Então Jesus ele senta, a Bíblia diz que ele senta e começa a pregar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus prega e prega a palavra do Senhor. E o interessante é que Pedro ele começa a ouvir a pregação. Aquele homem que estava cansado, frustrado, ele agora tem a oportunidade de mudar o seu pensamento. Ele agora tem a oportunidade de não mais fazer coisas que ele fazia errado. E ele presta atenção na pregação. Ao decorrer da pregação, Jesus pregando para a multidão e Pedro observando, cansado, quem sabe cochilando, mas ele está firme, pregando, ouvindo a pregação do Senhor. E quando Jesus termina a pregação, ele se despede da multidão, versículo de número 4, e então acabou de falar, disse-lhe a Simão: fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro já ia para casa, obedeceu ao Senhor a levar o barco a mais para dentro do mar, até ir tudo bem. E agora Jesus faz uma proposta para ele. E aí, o interessante é que Pedro já tinha deixado Jesus entrar no barco. E o interessante disso tudo é que muitas das vezes, eu e você deixa Jesus entrar no barco da nossa vida. E o problema é que quando Jesus está em nossas vidas, nós não queremos dar o leme do barco da nossa vida para Jesus. Jesus já está comigo, mas quem vai governar minha vida sou eu. Jesus não está comigo, mas quem decide sou eu. Errado. Como é que tu entrega a tua vida ao Senhor? Como é que entrega a minha vida ao Senhor, que eu quero governar a minha vida? E Pedro entendeu isso rapidamente. Passou um culto para Pedro se converter, para Pedro entender que era Jesus que governava a vida dele. E muitas das vezes nós estamos burros em ponta de faca, amados, porque tentando consertar as coisas, tentando fazer dos braços à força, tentando fazer o que não é para fazer, tentando acertar o que não é para acertar, tentando buscar o que não é para buscar. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Abre mão do que tiver de abrir. Faça o que tem de fazer, mas deixa Jesus governar a sua vida. Deixa Ele te direcionar. Aleluia. Deixa Ele colocar você em um propósito. E foi isso que Pedro fez.
E Jesus agora vai fazer uma proposta para ele. Passe ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Talvez Pedro poderia dizer, não, já é demais. Não, aí já é demais, Jesus. Aí já é demais, mestre. O perito de pesca aqui sou eu. Quem entende de pesca sou eu. Eu nasci, cresci e vivo na pesca. O senhor entende de carpina. Que o perito de peixe aqui sou eu. A pescaria que entende sou eu. Olha, essa hora do dia não pega nenhum piaba. Horário de pescar é à noite. Melhor hora de pegar o peixe é à noite, à madrugada. E agora o senhor me faz uma oferta dessa? Está tirando onda com minha cara? Ele poderia falar tudo isso. Mas ele não falou. Ele entendeu que quem estava no barco tinha a solução para a vida e os problemas dele. Aí ele veio de falar isso, ele responde. E respondeu Simão, disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei. Você entendeu aí? Que tudo é direcionado à palavra. Se você quer ser bem sucedido, tem que ser dentro da palavra. A multidão chegou sempre por causa da palavra, não foi por causa de sinais, de prodígios, de milagres. Até porque o texto diz que neste culto aqui não teve milagre nem prodígios, mas teve palavra. Teve palavra, a palavra que edifica, é a palavra que nos sustenta. E Pedro entende isso aí rapidamente. Passou um culto. Aí ele, eu vou lançar eles. A Bíblia diz que eles seguem ao mar alto. E o que me chama a atenção é a obediência e a humildade de Pedro. Que talvez se fosse eu, um pescador veterano, eu ia desafiar ele. Não, quem conhece sou eu, quem tem que tomar sou eu. O pescador aqui sou eu. O perito em pesca sou eu. Mas Pedro foi humilde e obediente. É o que está faltando em muito crente. Obediência e humildade para aprender com Jesus. Para aprender com aqueles que estão capacitados de ensinar a palavra. Porque é ela que vai valer nos últimos dias na minha e na sua vida. É ela que vai nos sustentar dia após dia diante dessas necessidades que está tendo. A Bíblia diz que havia tempos nessa terra que iam perecer pessoas de fome e de sede, mas não de água nem de pão, mas da palavra. Então é necessário que calçamos na palavra, buscamos a palavra, vivemos na palavra. É difícil por causa do tempo, mas não é impossível. Não é impossível. Esse homem trabalhou a noite toda, frustrado, derrotado. Ele poderia falar, não, minhas redes já estão lavadas, não vou entrar para a hora dessa do dia para sujar as redes de novo? Vou não. Se eu quiser ir, vai sozinho. Mas ele foi humilde e obediente à palavra do Senhor. É tanto que ele fala, eu não vou nem pelas minhas pernas, eu não vou nem pela minha vontade, mas segundo a tua palavra. Oh, como é bom servir e seguir na palavra do Senhor. Ter direção na palavra do Senhor. Não foge da palavra do Senhor, não. Se você tem projetos, tem propósito, coloca o Senhor nas mãos do Senhor Jesus. Senhor, me direciona aqui nesse projeto. Meu Deus, o meu trabalho está tão árduo, tão difícil. Pai, eu não estou aguentando. Me dá uma direção, eu não quero sair da sua direção, Senhor. Meu Jesus, eu quero que o Senhor me guia, meu Deus. Para que eu não pegue contra o Senhor. Para que eu não pegue contra a tua santa palavra. Seja sábio. Não faça as coisas por conta própria. Não faça as coisas porque o desejo do coração está demais de fazer. Receba a confirmação do Senhor. Busque no Senhor, que Ele confirmará os seus passos, os seus projetos, os seus sonhos. E foi isso que Pedro fez. Então eles vão ao mar alto. A Bíblia diz que quando chega no mar alto, Jesus manda ele lançar as redes para o lado direito. E ele lança.
para o lado direito. E quando, de repente, eu fico imaginando Pedro lançando aquelas redes, e de repente ele sente a pancada, a cutucada dos peixes, e começa a arrastar aquelas redes. E aí eu creio que as lágrimas começam a cair no olho dele, nos olhos dele. Eu creio que ele fala: não tem condições. Como pode eu, perito, perder o carpinteiro? Como pode uma hora dessa no dia dar tanto peixe? E como eu falei no início, Jesus escolheu o barco de Pedro, mas não quer dizer que o outro barco está descartado, desvalorizado. Não. O outro barco representa o meu irmão, representa o meu irmão em Cristo Jesus. E quando Jesus derrama a bênção, eu tenho que ter a humildade de compartilhar a bênção. Eu não posso olhar só para o meu umbigo, eu não posso olhar só para mim mesmo, eu não posso só desfrutar da bênção que Jesus dá só para mim mesmo, não. Aqui eu aprendi isso, que quando puxa as redes, tem tanto peixe que a rede começa a romper. O que eles fazem? O que Pedro faz? Lembra de quem? Tiago e João, o outro barco. Vamos gritar, vamos acenar. E eles correm para o mar. A Bíblia diz que foi tanto peixe, que tanto o barco de Pedro, como o barco de Tiago e João. Encheu mesmo, que a pique é quase afundando. Jesus não pede nada emprestado e deixa você embora mão vazia. Todos os lugares que Jesus chegou, Ele sempre tem uma bênção para dar, Ele sempre tem algo para fazer. E comigo e com você não é diferente. Se você for abençoado pelo Senhor, eu creio que vai. Compartilhe sua bênção com seu irmão. Porque a bênção, ela faz multiplicação. A bênção, ela só multiplica. Não retém a bênção, não. Passe a bênção, porque ela multiplica. A prova disso é o barco de Pedro. Manda jogar rede. Isso, Jesus, agora não tem como não. Então, chama os seus companheiros, porque a bênção vai ser compartilhada. A bênção vai ser multiplicada. Quantas e quantas vezes recebemos bênção, e muitas das vezes nem testemunho dessa bênção a gente dá. Muitas vezes nem falar para alguém: olha, fui abençoado. Com medo do irmão querer um pedacinho da bênção. Com medo do irmão querer botar inveja na bênção. Você acha que crente não tem inveja, não? Eu conheço crente que é invejoso. Eu conheço um crente que está dizendo que é crente, mas está de olho na bênção do irmão. Então você tem que ter a sabedoria divina, aquela que Tiago escreveu do alto. Compartilhe as bênçãos do Senhor na vida do seu irmão. E a Bíblia diz que eles vêm na maior alegria. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. E fizeram, verso 7, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Oh glória, aleluia. Bênção compartilhada é bênção multiplicada. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Verso 9. Pois que o espanto se apoderaram dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca do peixe que havia feito. O interessante é que no verso 8 que ele fala: e havendo isso, Simão prostrou aos pés do Senhor. E aqui tinha uma lição, coisa que muitos de nós não fazem. A gente aceita Jesus, viemos para os cultos, a igreja, ouvir a palavra,
E Jesus, ele vai abençoando. Jesus, ele vai dando saúde, vai dando vigor, vai dando força. E da mesma maneira, ele vai abençoando a sua vida, tanto financeira, prosperando materialmente, fisicamente. E você vai sendo próspero diante do Senhor. Mas o interessante é que o decorrer da prosperidade, muitos se afastam do Senhor. Muitos vão embora. Pega o conforto da bênção do Senhor, da prosperidade que Deus proporcionou ao crente, ao cristão, e ó, vaza. Agora só pode agora vir de caju em caju na igreja. O Senhor abençoa ele com um carro. Não é verdade. Então ele fala, olha Senhor, se tu me abençoar com um carrinho, eu todo dia, todos os cultos, eu estou na igreja cultuando e abençoando os irmãos com a carona. Jesus vai lá e abençoa. Primeiro culto, segundo culto, terceiro culto. Hoje eu vou com uma pizzaria. Não que é pecado, mas prioridades. Quinto culto. Tem uns amigos aí para visitar. O pastor vai me perdoar. Quando você abre o olho, já está desviado. Por causa das bênçãos que o Senhor proporcionou. Pedro aqui fez diferente. A Bíblia diz que quando Pedro recebe a tal bênção, ele prostra diante do Senhor. Em vez de ele correr, não, ele prostra diante do Senhor. E é o que devemos fazer. Com bênção ou sem bênção, é prostrar diante do Senhor todos os dias. Porque é Ele que nos sustenta. Se estamos de pé é por causa dEle. Se estamos respirando é por causa dEle. Se estamos vivos, trabalhando é por causa dEle. E Pedro entendeu. Verso 9. A Bíblia diz que eles tomam agora o espanto. Mas por que o espanto? Porque todo mundo que recebe o milagre não acredita imediatamente no milagre. Se espanta. Acha que não é merecedor. Como Pedro falou aqui no verso 8. Eu não afasta de mim que eu não sou merecedor, sou pecador. Então eles se espantaram porque achavam que não merecia aquilo. Não merecia aquela pesca tão maravilhosa. E o interessante é que Jesus, ele faz o milagre da pesca maravilhosa com um único e exclusivo propósito. Qual propósito? Fazer deles os discípulos dele. E hoje, você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor. Porque o Senhor quer usar você para formar discípulos para Ele. O Senhor já lhe deu essa autoridade. Mas a Bíblia diz que eles agora chegam em terra firme. Verso 10 e 11. Verso 10 vai dizer assim: e de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Aí eu falo para os irmãos: o trabalho de Simão, a vocação de Simão, era o peixe. O pensamento dele era pescar. Era produzir os peixes para a venda, para o consumo. Mas o interessante é que ele recebe um barco cheio de peixe. E quando chega na praia, Jesus faz essa proposta novamente para eles: não temas. E Jesus está falando para pessoas aqui essa noite: não temas. Você foi escolhido. Jesus te viu. Tu serás pescadores de homens. Verso 11, eu estou concluindo. E levando os barcos para a terra, deixando tudo, e o seguiram. Mas como assim?
Para Simão e os amigos, a prioridade não era o peixe, não era o pescado. E por que no verso 11 eles deixaram tudo? Eles entenderam que a prioridade deles não era o barco cheio de peixe. A prioridade deles não era a rede lavada. A prioridade deles não era mais viver em alto mar. A prioridade deles agora era Jesus. Porque com Jesus eles tinham tudo. Com Jesus eles tinham a direção. Com Jesus eles tinham a palavra de vida eterna. Com Jesus eles tinham motivação para andar com Jesus. E nessa noite, o que tu tem que deixar para ser livre nesse dia? O que tem que deixar para fazer a vontade do Pai? E quando fala de deixar aqui, não é que você tem que abandonar o seu trabalho, não é que você tem que abandonar a sua faculdade, não é que tem que você abandonar os seus fazeres, não é que tem que abandonar os seus negócios, a sua empresa. Não. Quando fala deixar tudo, fala de prioridade. Será que eu estou priorizando a vontade do Senhor mais que meu trabalho, ou estou priorizando meu trabalho mais que a vontade do Senhor? Será que eu estou priorizando o meu cônjuge mais do que a vontade de Deus, ou estou priorizando a vontade de Deus mais do que o meu cônjuge? Será que tu está priorizando a sua faculdade mais do que a vontade de Deus, ou está priorizando a vontade de Deus mais que a faculdade? Deus não quer que você largue nada do seu trabalho, não quer que largue os seus projetos, não. Ele quer que você priorize a palavra. Ele quer que você priorize as coisas dele. Ele quer que você se torne um discípulo a fazer discípulo para ele. E contamos com o pastor que hoje vocês colocassem de pé. Eu convido o Diácono Miguel para louvar o louvor aqui. Eu quero que você entenda. Tem coisas na nossa vida que está dando a princípio errado para nós, mas para Deus está dando tudo certo. E tem coisas nas nossas vidas que está dando certo para nós, mas para Jesus está tudo errado. E prova disso está lá no livro, se eu não me engano, de João capítulo 9. A Bíblia diz que tinha um cego de nascença, além de cego, mendigo. E Jesus vai passando por aquele cego juntamente com os discípulos. E aí os discípulos têm a curiosidade de perguntar: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais? Para o mendigo, para o cego, estava dando tudo errado. Tudo errado. E muitas das vezes na nossa vida está dando tudo errado. Tudo ao contrário. E nós achamos que estamos em verdade, ou muitas vezes achamos que estamos errados. Mas para Deus está dando tudo certo. Porque Deus não vê como eu olho, Deus não vê como você vê. Deus ele não atenta para a aparência do homem, mas para algo que está no coração. E a Bíblia diz que Jesus falou: nem ele e nem os pais. Mas isso está acontecendo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ele está com a oportunidade de Jesus.